Como será que é possível fazer uma ferida cicatrizar com orçamento baixo? Conheça aqui 10 passos úteis para quem precisa fazer mais com menos. Radiosos e radiosas, bem-vindos ao canal da Mel Estomaterapia. Este canal ele é voltado para quem não é da área da saúde, para que você saiba todos os cuidados e temas, assuntos relacionados à ferida e temas de saúde geral. Profissionais de saúde também são bem-vindos. Então, se ainda você não está inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, que assim que eu publicar um vídeo, você já recebe a notificação. E eu adoro comentários, fiquem à vontade para tecer comentários aqui neste canal. Então, agora vamos lá saber o que a gente pode fazer para uma ferida cicatrizar tendo pouco dinheirinho no bolso. Primeira coisa, e eu falo várias vezes aqui em diversos conteúdos, não utilize medidas caseiras ou orientações de quem não é profissional da saúde, tá? E um profissional da saúde que também não seja especialista no tratamento de feridas, porque existe muita tecnologia por aí, existem diversos recursos e que muitas pessoas desconhecem. Quem não é especialista acaba não se atualizando, não vai a congressos, não está ligado nas publicações científicas e não conhece ou não teve experiência em grandes centros ou muita experiência no tratamento e aí fica perdido na hora de descrever terapias e curativos. E muitas vezes a gente fica tão preocupado por querer cicatrizar e não ter recurso, que aí a gente sai ouvindo todas as pessoas que já passaram por alguma situação, mas as feridas não são iguais, gente. Cada ferida, ela tem um tipo, ela tem uma causa, ela tem um problema, ela tem uma solução específica que dá certo para algumas pessoas e pode dar errado para outras. Então, e aí se você ficar gastando a sua energia, o seu tempo, seu dinheirinho que já está contado, com uma medida que não vai te ajudar, que pode inclusive piorar a sua ferida ou atrasar a cicatrização, o seu gasto vai ser muito maior para tentar consertar alguma coisa que deu errado, ok? Segundo passo, tem que buscar ajuda profissional, com dinheiro, sem dinheiro, tem que ir atrás. E aí, a gente precisa de 2 profissionais básicos no tratamento de uma ferida: o médico e o enfermeiro. E aí, no quesito enfermeiro, existe um enfermeiro que é especialista no tratamento de feridas, que é o enfermeiro estomaterapeuta ou enfermeiro que tem a especialização em dermatologia também, tá? Nem sempre o enfermeiro geral ele é o mais indicado para o tratamento de feridas. Por quê? Precisa dessa especialidade, porque é ela que promove um conhecimento maior, uma dedicação profissional mais exclusiva e assertiva no tratamento de ferida. Todo enfermeiro, ele sabe tratar basicamente uma ferida, porque é inerente ao processo de cuidado, tá? Mas a maioria dos médicos, eles não se especializam em curativos e terapias específicas para o tratamento de uma ferida, muitas vezes ficando em pomadas simples, curativos que não são tecnológicos. O médico, ele não tem uma especialização específica em curativos e tratamento de feridas, vai muito da vontade dele se especializar no assunto e buscar terapias e tratamentos mais diversificados. Já o enfermeiro não, ele tem uma especialização específica para isso, muita gente desconhece. E que financeiramente também acaba sendo mais em conta do que um atendimento médico particular e que também vai contribuir muito no seu tratamento. Passo 3. A gente tem que pensar em que recursos a gente tem mesmo com baixo orçamento. Então, não tem plano de saúde, eu preciso utilizar os recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. É possível no tratamento de ferida? Eu tenho um plano de saúde, eu consigo
cuidar da minha ferida e tratar com o meu plano de saúde? Consegue. Eu não tenho nem plano de saúde, eu tô com dificuldade de conciliar ou conseguir um atendimento no SUS, ou eu prefiro utilizar meus recursos próprios, fazer o tratamento particular. É possível? Sim. O que é possível também é você conciliar sabidamente esses recursos que você tem, tanto do SUS, do plano de saúde, quanto o próprio. Por quê? Vai depender muito do serviço público onde você está localizado no amparo em relação ao tratamento da ferida. Então, eu vou citar o exemplo da unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, não fica o enfermeiro especialista no tratamento de ferida, mas pode ser que lá esteja algum enfermeiro que goste mais da ferida e que ele possa conduzir melhor o seu tratamento. Existe a possibilidade da unidade básica de saúde de transferir para alguns polos específicos de atendimento de feridas, onde tem sim a condução do enfermeiro especialista, né? Mas a gente sabe que há uma demanda muito grande de recursos do sistema público para poucos profissionais de saúde e poucos centros. Então, dependendo da região do Brasil ou de outros países que de repente você está assistindo, você também não consiga ter um acesso tão rápido a esses recursos. E que muitas vezes os curativos mais avançados e tecnológicos, talvez você não tenha acesso, principalmente se for na unidade básica. Mas já tive casos de pacientes que vieram particular no consultório e conseguiram esses recursos, sim, muitos curativos bons pelo Sistema Único de Saúde também. E assim, você pode encontrar também dentro do plano de saúde, nos convênios, alguns ambulatórios ou clínicas especializadas no tratamento de feridas. Mas isso é raro, são poucos serviços ou convênios que oferecem isso. Então, a grande maioria vai ficar no misto, que eu chamo, que vai utilizar os recursos próprios com os planos de saúde do SUS. E o meu método de trabalho é não desperdiçar nenhum recurso que o paciente já tenha. Então, quando vocês forem procurar alguém, procure alguém também que consiga ajudar vocês a conciliar sabidamente os recursos do SUS, planos de saúde próprio, de modo que você tenha acesso aos melhores recursos de tratamento, a melhor terapia e otimizando os seus gastos, porque dependendo da situação e gravidade da ferida, essa cicatrização não é rápida, não é papum, você vai precisar de um tempo e vai demandar um certo gasto econômico também, tá? Invista em conhecimento. E aí, tem muita gente que acha que é só o profissional que tem que cuidar da ferida. Não, a sua ferida, ela é o teu cuidado. Por quê? Você precisa fazer parte do plano de tratamento, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer também a sua ferida junto ao profissional. E quando você tem acesso a informações, mas gente, presta atenção, informações de fontes seguras, porque a internet está cheia de fake news, de tratamento de feridas também, de qualquer assunto. Então a gente tem que selecionar muito bem da onde a gente está ouvindo e como a gente está ouvindo. E não é para você sair por aí tratando a sua ferida sozinho, mas você participar como parte ativa do seu plano de tratamento. E se você tiver acesso mais a informações, quanto mais informação você tiver e ela for assertiva, ela vai contribuir de forma positiva no seu tratamento. Ao passo que você utilizar informações não seguras, elas podem prejudicar e atrapalhar o seu processo de cicatrização. Continuando o quinto passo. Procure um profissional diferenciado no mercado. Então, quais são alguns diferenciais que eu julgo importante? Primeiro deles é um atendimento humanizado. Então, é aquela pessoa que vai se preocupar com todas as suas dores, com todas as suas questões, vai ter um bom acolhimento, vai te acompanhar do começo ao fim do plano do seu tratamento.
ajeitando e personalizando todas as formas de atendimento ao que você precisa, as demandas da ferida e as suas demandas financeiras também. Um método que seja eficaz e que seja capaz de inserir a família e o paciente no plano de tratamento. Ensinando cuidados. Quando o profissional da enfermagem ensina cuidados que o paciente, a família é capaz de fazer, e a gente é educador, nós somos responsáveis pelo treinamento, capacitação e orientações para a família e paciente. Isso acaba tendo um benefício para você no seu tratamento e na redução de custos. Por quê? Se você ficar 100% refém de um profissional ir na sua casa, de você levar num consultório, num ambulatório, para sempre estar fazendo o curativo, e de repente você não tem essa disponibilidade, de repente isso te traz um custo de estacionamento, de transporte, né, pedir Uber, enfim, isso vai aumentar a sua demanda, que você poderia estar transformando esse recurso num melhor curativo. Então, por exemplo, se você gasta R$ 50 de Uber e você precisa gastar R$ 50 num curativo melhor para fazer cicatrizar, e por conta disso você gasta 10 no curativo, você está prejudicando a sua ferida. E ao passo que você aprende a desenvolver algumas coisas, como por exemplo, tem feridas que precisam de curativos mais do que uma vez por dia. E aí, como que vai fazer? Você não vai mais do que uma vez por dia no posto de saúde. Para um profissional ir na sua casa trocar o curativo mais do que uma vez por dia, o custo aumenta. Se você quiser que vá um profissional especialista na sua casa, esse curso é mais alto. Então, quanto mais conhecimento e capacitação tem o profissional, maior é o valor da mão de obra dele e dos recursos que ele tem para te oferecer. Então, se você souber desempenhar algumas coisas, você vai conseguir reduzir os custos de tratamento. E às vezes a gente até explica na consulta, é rápido, mas vocês não conseguem assimilar, o paciente está tão preocupado com tantas outras questões, e aí na hora de fazer sozinho em casa fica todo atrapalhado. Então, eu tenho um método de tratamento que eu ensino o paciente e a família a participar, a fazer parte, a não ficar refém só do meu atendimento. E eu tenho um curso que se chama Feridas Go. Lá aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, você vai encontrar o link. Se você tiver interesse, vai lá saber mais sobre esse método de trabalho e como isso pode te ajudar na redução de custos também do teu tratamento ser mais eficaz. Mas vamos focar aqui na fase de cicatrizar com baixo orçamento, tá? Sexto passo, diferença entre custo e benefício. Então, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente tem que fazer orçamentos. E a gente tem que buscar uma lista do que a gente está buscando. Se você só buscar preço ao procurar profissionais curativos e tudo mais, você provavelmente não vai ter acesso à melhor opção. Então, preço é diferente de valor de trabalho. Então, busque valor, busque qualidade, mas um valor que se encaixe naquilo e demanda que você está necessitando, naquilo que você acha importante para você e para o seu familiar. Então, quando você for conversar com alguém, um especialista, enfim, qualquer pessoa que for oferecer um serviço de tratamento na ferida, pergunte-se se esse serviço está te oferecendo valor. Se é um serviço que te dá várias explicações de como será o tratamento, do acolhimento, que você vai estar inserido e que ele vai conseguir moldar as necessidades da ferida para as demandas financeiras que você precisa naquele momento. E aí você vai comparar o gasto convencional com um tratamento mais específico. Então, eu tenho vários exemplos em algum vídeo. Eu já fiz um levantamento de custo. Se você trata a ferida com método convencional, que é uma pomada, um óleo, um gel, e troca, por exemplo, curativo todo dia, você tem um custo de 600 a 800 reais por mês. E ao longo de um ano vai dar um gasto de 6 mil a 8 mil reais, e às vezes a sua ferida não vai cicatrizar.
porque não teve a condução boa do especialista de curativos mais modernos e avançados que seriam capazes de tratar os problemas que estão aparecendo aí na sua ferida. E aí, gastando metade disso, você poderia ter tido a chance de cicatrizar e já ter ficado livre do problema. E quanto maior vai ficando o problema e mais crônica vai ficando a ferida, mais gasto você terá e mais difícil vai ser o tratamento para corrigir as complicações que acabam aparecendo. 7. Torne financeiramente possível o tratamento. Então, busque profissionais que façam parcelamento do plano de tratamento. Existe a opção de reembolso, então para quem tiver plano de saúde, pesquise no seu convênio se você tem reembolso, como que você conseguir o reembolso. Faça às vezes uma opção assim mista, né? Você parcela, você utiliza o reembolso, também é possível. E para quem tá bem duro de grana, assim como eu já tive pacientes que fazem isso e fizeram e conseguiram cicatrizar, é lançar a mão de vaquinhas e doações para nortear o tratamento. E conversando muito bem com um profissional que é humanizado, que tem acolhimento, ele vai conseguir ir moldando as necessidades e te orientando, explicando: olha, agora a ferida está mais grave, eu preciso te ver mais frequente. Quando a ferida estiver numa fase um pouco mais equilibrada, melhor, a gente pode distanciar. Eu vou te ensinar e quando você tiver ok, você vai ser liberado para realizar alguns procedimentos de curativo sozinho e você vai voltar comigo, eu vou aí te avaliar quando a ferida estiver melhor, enfim. Eu acho que existe solução para tudo, é questão de conversar e procurar o profissional ideal. 8º passo, evite desperdício de recurso. Então, tempo que você gasta para ir voltar para uma terapia em atendimento, que você ou um familiar tem que faltar no serviço para dar conta de uma ferida. Evite desperdiçar recursos materiais. Então, o profissional que tem preocupação de, olha, nós vamos fazer essa aqui, que é uma escolha mais cara, um produto mais caro, mas a qualidade é melhor, e ele te explica o porquê daquele motivo que a economia ou gasto maior vai valer a pena. Esse aqui a gente vai poder economizar, então a gente vai trocar por um curativo mais simples neste primeiro momento. E não desperdiçar material na hora de recortar, na hora de colocar na ferida, mas também não impactar, querendo, né, ser muito mão fechada e aí não fazer o curativo da maneira que tem que ser feita e acabar tendo um prejuízo na ferida, tá? Uma opção para quem quer economizar também ou às vezes não tem acesso ao especialista é a teleconsulta. Então, com a pandemia, houve uma crescente da teleconsulta, que é o atendimento online, que é muito possível sim a gente fazer atendimentos de feridas à distância. Eu atendo muitas pessoas que são de outros estados, até de outros países, que não conseguem um especialista ou que gerou uma conexão, uma identificação comigo e que a gente segue acompanhando e tratando online. É lógico que o presencial é melhor, a qualidade, e aí tem a possibilidade de fazer recursos e tratamentos, procedimentos que não dá para a família fazer sozinha, sem dúvida, mas é possível também. E as terapias avançadas, elas estão aí principalmente para as feridas crônicas, e que sem elas, uma ferida crônica vai ser muito difícil tratar. E às vezes a gente vai escolhendo o preço, porque o avançado é um valor diferenciado, é mais alto, e essa economia não vale a pena. Então, a gente tem que aprender a não desperdiçar o dinheiro também, principalmente se ele é pouquinho. Às vezes eu tenho um pouquinho, mas tenho uma quantidade para terapia avançada, e a terapia avançada vai ser, de repente, o suficiente para tratar e resolver meu problema logo e eu voltar logo para o meu serviço, meu familiar voltar para a qualidade de vida que ele tinha. 9, nono passo. Vamos entender um pouquinho rapidamente sobre ferida e saúde. Então, as demandas da ferida, elas precisam ser controladas e muito bem cuidadas. A gente tem que cuidar do leito, que é a parte interna da ferida, da borda, que é o contorno da ferida, e da pele ao redor. Então,
no plano de tratamento, na conduta, você tem que observar que está sendo dada atenção com substâncias, produtos, limpeza, curativo, enfim, de todos esses itens, o leito, a borda e a pele ao redor. E para sua ferida cicatrizar, então tem muita gente que acha que vai lá no especialista, que colocou um curativo, que geralmente todo mundo adora, um gelzinho, um olhinho, uma pomada ou um curativo com prata, certo? Que é o boom aí do momento. E acha que só isso vai ser o suficiente para a ferida cicatrizar, ou eu tô fazendo ozônio, eu tô fazendo laser, e acha aí que tá abafando aí no tratamento que a ferida vai dar certo. Gente, não é o suficiente, tá? Eu tenho que te dizer. Se você não cuidar e não levantar as causas dos desequilíbrios da saúde mental, da saúde emocional, das suas doenças de base, diabetes, você tá fumante, você tem problema respiratório, você tem doenças circulatórias, se você não faz atividade física, se você depende das pessoas para se movimentar na cama, para se movimentar na cadeira. Se você não tem uma boa alimentação, não está conseguindo comer, não está conseguindo se hidratar, ou até o que você come às vezes não é o suficiente para suprir as demandas do seu corpo, porque você está passando por outros problemas de saúde, tudo isso vai interferir na sua ferida. Então não adianta só ficar gastando um dinheirinho suado no tratamento da ferida, se você não buscar o equilíbrio na sua alimentação, com alimentos que favorecem a cicatrização, com profissionais que podem te ajudar e conduzir o seu tratamento nas demais demandas de saúde e nutrição, tá bom? E o último, entenda os conceitos práticos. Então, gente, se você está gostando aqui dessa matéria, desse vídeo, por favor, deixa o seu like, comenta. Quanto mais like tiver, mais esse vídeo vai ser indicado para outras pessoas que, assim como você, estão precisando muito desse conteúdo e não estão tendo acesso. Então, vai lá, deixa o seu like aqui agora para mim, que eu vou continuar contando para vocês. Então, para finalizar, eu tenho muita coisa para falar para vocês, muita coisa boa, mas eu tenho que selecionar alguma, porque afinal vocês têm pouco tempo aqui para assistir a minha informação, certo? Então, o que eu quero falar para vocês? Pomadas sozinhas não fazem a maioria das feridas fecharem. E tem gente que entra muito em contato comigo, Mel, prescreve uma pomada para mim para cicatrizar. Eu queria, viu, que tivesse uma pomada milagrosa que fizesse todas as feridas cicatrizarem. Não, não é assim. Mas muitas vezes a gente combina algumas pomadas, géis, com outras coberturas e curativos, tecnológicos, terapias, aí sim dá certo, tá? Tem gente que manda mensagem, fala, eu tô com uma ferida assim, assado, e eu vou no médico, ele vai prescrever antibiótico, e aí essa ferida não cicatrizar, eu vou aí. Gente, vamos lá esclarecer, antibiótico não promove cicatrização, gente. Antibiótico é um remédio, um medicamento para tratar infecção. E se, inclusive, antibióticos forem tomados em excesso, ele vai atrapalhar o seu processo de cicatrização. Então, não fique na esperança que o antibiótico vai fazer cicatrizar. Não, ele vai tratar a infecção. E aí, se tratando a infecção, seu corpo tiver capacidade de cicatrizar, sim. Mas eu vou te falar, se a ferida é crônica, já está há mais de 6 semanas aberta, ela potencialmente tem infecção, e o antibiótico sozinho não vai fazer ela cicatrizar, porque ela vai ter outro problema além da infecção que precisa ser resolvido, que o antibiótico não atua, tá? Então, a combinação de fatores é que promove a cicatrização. Então, precisa de todos elementos da sua saúde, da ferida, da pele ao redor, enfim, tudo tem que ser visto para que dê certo a cicatrização. Você precisa eliminar e controlar a causa da ferida. Então, se você tem pressão alta e a sua pressão está descontrolada, pega um aparelhinho de pressão, vai no posto de saúde, pega emprestado de alguém e monitore a sua pressão. A sua pressão tem que estar nos níveis normais. Se ela não estiver nos níveis normais, ela pode estar atrapalhando a sua cicatrização. Por exemplo, assim como qualquer outra coisa, assim como a glicemia, o diabetes, enfim. A tua ferida, ela é o teu cuidado.
Então, preste bem atenção em como você está fazendo o cuidado da sua ferida, seja com orçamento pequenininho, seja com orçamento grandão. Se em 6 semanas a sua ferida não cicatrizou, ou se você está vendo esse vídeo, seu familiar, você tem uma ferida há mais de 6 semanas, sua ferida ficou crônica, ela tem problemas que o especialista precisa tratar. Então, você vai precisar economizar, fazer o seu recurso financeiro voltar e se tornar possível para o tratamento da ferida. E se você está tratando a ferida, seja com especialista ou não, passou-se 30 dias de uma conduta, de uma colocação de um curativo, de um plano de tratamento, e a ferida não está apresentando melhora alguma, o seu plano de tratamento precisa ser revisto, precisa ver a mudança, se tem necessidade de mudança de conduta para revisitar o que está acontecendo na ferida e na sua saúde como um todo, que precisa de uma nova atuação, que achados novos aconteceram ou alguma coisa que não está sendo vista, que precisa ainda de intervenção. E às vezes é necessário até trocar a ajuda profissional. Bom, gente, poderia aqui falar muito mais coisa, mas tá aí 10 passos aí super importantes para vocês prestarem atenção e seguirem aí com orçamento reduzido, tá bom? E aí confira a continuidade desse vídeo que eu vou falar mais e trazer mais dicas para quem tá com o orçamento pequenininho. Grande abraço da Mel.